comprou uma webcam e ela não está gerando uma qualidade de imagem como tu gostaria, vem comigo que eu vou te mostrar uma ótima alternativa de um software gratuito que pode melhorar e muito a imagem da tua webcam. Eu sou o jornalista Rafael Augusto Machado, o artista invisível. Vem comigo para a gente conhecer junto o Camo Studio. Para fazer o teste do Camo Studio e mostrar os diferenciais que ele pode nos oferecer no uso da nossa webcam, eu vou usar duas webcams relativamente simples, mas que podem gerar ótima imagem e som se a gente souber aproveitar todos os detalhes delas e configurar elas corretamente. Primeiro nós vamos trabalhar com esta Sony CMU-BR100, que oferece opções de resolução de 360 pixels ou de 720 pixels, e também com a Multilaser WC045, que é mais simplesinha ainda, que trabalha basicamente com a resolução de 640 por 480, e nós vamos explorar então todos os pontos do Camo Studio de forma a gerar a melhor imagem possível, sem granulação, sem cores muito distorcidas. Vem comigo e vamos ver o que esse programa é capaz de nos oferecer. Então, numa primeira amostra do funcionamento da webcam Sony, eu estou com ela aberta aqui no aplicativo câmera do Windows. O áudio que vocês estão ouvindo já é da câmera Sony. Vamos ver agora o que a gente pode trabalhar dessa câmera no Camo Studio. Então agora com o Camo Studio aberto, a gente pode explorar todas as possibilidades que esta webcam da Sony nos proporciona. Aqui ao lado esquerdo a gente tem então a tela onde a gente pode ver a resolução e a taxa de quadros. Aqui a gente observa que nós estamos com ela 720p no formato 16:9, ou seja, 1280 por 720, e ela neste formato nos rende 11 frames por segundo. O legal do Camo é isso, ele aponta o rendimento em frames da resolução da câmera. Mas se a gente apertar aqui o botão, a gente pode optar por outras resoluções dessa mesma câmera. Por exemplo, a gente pode deixar no formato 768 por 480, mudei aqui o formato, a gente observa que já subiu aqui a taxa de quadros a que ela consegue chegar. O legal é que se a gente botar no 640 por 360, a gente já tem uma taxa de quadros de 30 frames por segundo, que é o máximo que essa câmera consegue nos proporcionar. Então, para a gente fazer um vídeo no OBS, por exemplo, com essa câmera, a 30 quadros fica bem legal. Eu vou manter ela aqui para a gente ir trabalhando o restante das opções que o Camo nos oferece. Aqui nós temos configuração de áudio, nem vamos mexer porque já está configurado ali no OBS para captura de tela o microfone da câmera. Este áudio é da câmera Sony. Aqui descendo então nós temos opções de cenas. Aqui a gente pode selecionar as cenas e ele vai mudando ali no nosso preview aqui a aparência. Observe que aqui aparecem os meus dados, ele vem com essas cenas pré-configuradas. E a gente pode inserir também outras cenas aqui. A gente pode criar modelos, moldes no Photoshop, por exemplo, e selecionar, colocar aqui nas cenas. Então a gente vai trocando, tem esse aqui de grade, por exemplo, tem este de vinheta. Este aqui eu acho bem interessante também. Então a gente pode aproveitar esses recursos ou podemos deixar assim sem nenhuma cena. Vamos deixar por enquanto assim. Vou localizar aqui a questão do foco. Essa câmera é interessante porque ela vem a princípio com o foco automático, mas o foco automático tem essa questão dele ficar procurando o foco. Então se a gente quiser não ficar dependendo do foco que fica procurando manter, ele vai mexendo a lente para manter o foco, a gente pode deixar o foco manual. A gente aperta aqui, apertamos de novo aqui ao lado, a gente pode mover aqui e ajustar o foco dela manualmente pelo Camo Studio. É diferente da webcam da Multilaser, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que o foco dela é só manual e a gente tem que ajustar manualmente na lente. Então aqui a gente pode ajustar dentro do programa. Vamos deixar ele aqui assim focado no foco manual, que me focou bem. Então a gente desce aqui. O interessante é que a gente pode trabalhar o zoom dentro do Camo Studio.
E um fator interessante é que a gente usando o Camo, por exemplo, usei esta câmera agora, deixei ela com todas as configurações que eu quero, ele salva automaticamente as configurações dessa câmera e ele está integrado ao OBS. Ou seja, se eu estiver usando esta câmera, eu abro o Camo, deixo ele rodando em segundo plano, abro o OBS e lá no OBS, na seleção de cena, quando eu for selecionar a webcam, eu seleciono o Camo, que ele vai puxar a webcam que está sendo usada no Camo. Vamos ver outras opções que a gente tem aqui para baixo. Ele pode espelhar, ó, ele inverteu aqui o vídeo. Ele pode girar também. Aqui a gente gira o vídeo, ó, fiquei girando na tela, agora tá certinho. E aqui ao lado direito a gente tem uma série de opções. Aqui é que entram as coisas legais. Ele tem esses filtros, ó, a gente pode ir botando os filtros aqui. Vai dando um efeito bem legal. Talvez vocês estejam ouvindo o Billy, meu gatinho, que ele tá miando aqui, tá pedindo o sachê. E aqui a gente pode também mexer no balanço de branco. Ó, podemos deixar mais amarelado, podemos deixar mais azulado. Ou se a gente não quiser mexer nele, só desativamos a opção e deixamos a opção natural. Então essas são as opções legais do Camo Studio, que conforme a gente for mexendo, ó, a gente pode ir melhorando bastante a imagem, desde o brilho até as cores, saturação. Então é interessantíssimo que pode dar uma melhora bem legal para a câmera. Aqui eu mexi no contraste, não ficou bom, só desativo aqui e ele volta ao normal. Se eu quiser deixar na captação natural, eu só desativo os recursos aqui. Gama também, ó, pode ficar um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro conforme o gama. Nitidez, eu geralmente deixo a nitidez no máximo, que geralmente realmente fica mais nítido mesmo. Então no Camo Studio a gente pode trabalhar todos esses fatores, desde a compensação de luz, que eu até esqueci de passar ela aqui, que ele vai compensar os pontos da imagem que estão com pouca luz. Vou deixar desativado aqui. Observem também, falando em luz, que eu estou com uma fonte de luz vindo de trás do monitor e da webcam e tem uma outra fonte atrás. São requisitos básicos para um bom uso e uma boa obtenção de imagem nas webcams. Então é bom que quando a gente for usar o Camo Studio a gente já tenha isso feito também. Vamos agora usar aqui no Camo Studio, passando antes pelo aplicativo câmera do Windows, a câmera da Multilaser, para a gente ver a diferença e o que a gente pode melhorar nela também. Vamos lá? Então aqui nós já estamos com a webcam Multilaser WC045. Tô com ela aberta no aplicativo câmera para a gente fazer um teste. Vou botar aqui nas configurações de som para a gente reparar que ele está captando 80% do som. Essa câmera tem um microfone muito forte, o microfone dela capta muito bem. O ruim é que ele capta tudo em volta, questão de 50, 100 metros em volta ele capta. E então, para ele não estourar, se a gente simplesmente instalar a câmera e usar ela, o áudio dela vai ficar estourado. Para o áudio dela não estourar, eu achei como um ponto bom os 80% de captação. E aqui nós temos ela funcionando então no aplicativo câmera. Vamos ver o que a gente pode trabalhar dela lá no Camo Studio. Agora com a webcam Multilaser já no Camo Studio, a gente percebe que a qualidade no primeiro momento dela é bem inferior com relação à qualidade da Sony, mas não é nada que a gente não possa melhorar. Vamos primeiro verificar aqui o foco, como eu disse para vocês, é manualmente, a gente tem que mexer na lente dela para focar. Aí chegamos ao foco ideal dela. Vamos ver então o que a gente pode trabalhar. Aqui mantemos o microfone. Vamos ver que ele nos mostra de pré-definição. Aqui a gente nem mexe porque seria mais ou menos como filtros, a gente pode mexer ali pelos filtros. Aqui nós temos também as cenas e marcas d'água aqui que o próprio Camo oferece. Podemos dar uma passada aqui para a gente ver como elas ficam. Vamos dar uma olhadinha aqui se ele nos dá a opção de mexer
na proporção da câmera, a princípio ele não nos deu a opção de mexer na proporção da câmera. Isso nós vamos ter que fazer, se for o caso, no OBS quando a gente for usar por lá. O zoom dessa câmera realmente é bem fechado em comparação à câmera da Sony. Então esse é um ponto que não é interessante a gente mexer por aqui pelo camo, ó, porque se a gente mexer aqui vai pixelar bastante a imagem. Então mantemos o zoom no 0 e vamos trabalhar aqui alguns ajustezinhos então. Compensação de luz de fundo nem precisa, porque eu tô com uma luz ao fundo de mim e ao fundo da câmera, por isso eu tô captado bem com bastante luminosidade ali na câmera. Dá uma ajeitadinha no cabelo aqui. Podemos mexer então nos balanços de branco aqui, podemos mexer então na temperatura aqui, ó. São tudo ajustes que a gente pode ir fazendo conforme a nossa necessidade e conforme a gente achar que pode melhorar pra gente a imagem da câmera. O importante é que a gente, às vezes com uma câmera que não tenha muita qualidade, como é o caso dessa multilaser, que é o mais básico possível, a gente consiga dar uma boa melhorada nela. Aqui, como eu baixei um pouquinho o brilho, ela já não está tão estourada, ó, já deu uma melhoradinha, vou deixar assim. Aqui na matiz, vamos dar uma passada por aqui, ó, mudou um pouco a tonalidade das cores. Vou deixar mais ou menos aqui que fica bom. Saturação, vamos dar uma passada por aqui também, ó, tá bem saturado. Então eu vou diminuir aqui, não deu muita diferença. Vou manter a saturação aqui desativada. Brilho de cor, vamos dar uma passada, ver se vai dar alguma alteração. Ó, parece que ficou um pouquinho mais nítido. Ao fundo vocês estão vendo o Billy, meu gato, ó, tá subindo aqui na estante. Podemos mexer aqui no contraste também. Ó, já deu uma melhoradinha. Então o importante é a gente ter o camo como um aliado para a gente poder dar uma melhorada aqui na câmera, nos aspectos que forem possíveis. Aqui apareceu a resolução e taxa de quadros e também a questão do foco, que antes não aparecia para nós. Mas o foco aqui a gente não consegue mexer, porque ele é manual, tem que ser direto na lente. E aqui a gente tem algumas outras opções de resolução, só que todas mais baixas. Ó, passei para 352 por 288 e ela continua trabalhando em 30 fps. Então vamos deixar na resolução nativa dela, 640 por 480, que é esta. E aqui vamos ver então uns últimos ajustes. Ó, mexendo no gama aqui deu uma melhoradinha, parece que ela pixelou um pouco menos. E nitidez, podemos dar uma verificada por aqui, não deu muita melhorada, então podemos deixar desativado. Como eu disse antes, o importante é a gente ter o camo como uma opção para melhorar ao máximo a imagem da nossa webcam quando a gente não estiver muito satisfeito com ela. Todos esses recursos que ele proporciona são ótimos no sentido de nos dar a possibilidade de melhorar a imagem da webcam. E aí, gostou das dicas? A ideia é te passar algumas informações que podem te ajudar a melhorar o desempenho da tua webcam num programa gratuito integrado à câmera do Windows e também ao OBS, e através desse programa te gerar uma alternativa barata, na verdade grátis nesse caso, né, que possa te oferecer uma melhor qualidade de imagem para tu fazer as tuas transmissões e as gravações dos teus vídeos.